Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, eu vim aqui toda sem filtro, sem make, vivendo aqui minha vida. Eu parei e pensei, cara, eu tô vivendo um momento muito não estressante, mas que me exige certa concentração e às vezes a gente quase deixa a peteca cair. Isso porque, como eu tô já num certo tempo da minha faculdade, tô no terceiro ano da faculdade, que se iniciou agora, aliás. As primeiras provas do meio do curso começam a aparecer e a gente já tá um pouco calejado já, né? Metade do curso, então você acaba ficando eu acho que um pouco mais cansado, mesmo que você, né, tenha férias, mesmo que alguns dias são mais tranquilos que os outros, que o pessoal acaba desistindo também, e eu não julgo. Antes eu julgava. Desistir assim no meio ou mais pro final, porque é um processo muito cansativo. E eu não achava que isso acumulava cansaço, sabe? Eu acho que tinha, tipo assim, tinha sempre um break que dava pra você descansar e aí você voltava com uma certa disposição e tal, mas não é bem assim que funciona. E se a gente é ser humano, a gente não é uma máquina, eu acho que isso é pior ainda. Na verdade, eu acho que é pelo fato da gente ser humano que a gente sente, mas esse cansaço, né, é normal a gente ter sentimentos, enfim, e outras coisas que vão acontecendo na nossa vida pessoal. E aí eu falei assim, tá, eu tô num dia sem comentários. Eu acho que, tipo assim, eu tava já me planejando, né? Eu saí do trabalho planejando a minha vinda aqui pra casa, o meu almoço e, consequentemente, logo depois do almoço, eu estudar para 2 provas que eu tenho daqui uma semana. Mas não funciona bem assim, a gente sabe que colocar no papel é muito mais fácil do que você executar, ainda mais nesse cansaço, e eu acho que é normal isso acontecer e tal. Só que me incomodou, eu fiquei muito mal e aí já tinha um acúmulo de coisas assim, de uma pressão vinda de mim mesma nas minhas costas em relação à faculdade, e aí eu fiquei muito fiquei mal, não consegui executar, almocei, tá? Mas eu fiquei muito mal e aí eu deitei na cama e dormi, apaguei. Acordei 2 horas depois? Não, 1 hora depois da hora prevista que eu tinha pra estudar. E aí eu falei assim, bom, não, eu sei que meu corpo não... a minha mente, na verdade, a minha mente não tá sustentando aquilo que o meu corpo e a minha mente tem pra fazer. Então, quer saber? Acordei, não me julguei e simplesmente estou aqui fazendo café. Não vim estudar, não mexi em caderno. A única coisa que eu vou fazer é planejamento de cronograma de estudo para a prova, que é daqui uma semana, dentro dos meus limites. E aí agora eu tô fazendo um café e um pãozinho com requeijão. E é assim que a gente vive o estoicismo. Eu vou mostrar um pouquinho de como que eu vivo e de como que eu volto às rédeas, né, novamente, pra essa questão de estudos e como que eu me preparo mesmo, eu me sentindo cansada, mesmo eu tendo muito medo do que tá por vir, dos resultados e tudo mais. Porque, querendo ou não, você não executar no momento em que você quer executar, mas não consegue porque tá muito cansada, me traz uma insegurança muito grande de como que vai ser o resultado daquela prova, daquela atividade, sabe? Eu sempre penso muito no pós, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu quero que vocês me acompanhem nisso. Eu acho que isso é importante até pra eu voltar outras vezes e olhar esse vídeo como uma forma de mensagem pra quando eu me sentir assim futuramente. Espero não me sentir assim futuramente, mas se eu for me sentir dessa forma, aí eu venho aqui e vejo o vídeo. Mas então, é o seguinte, os meus planos são... eu fiz um café aqui. Não, gente, eu não tomo café
Eu tomo assim pra acordar, porque mesmo depois de descansar à tarde, eu fico super cansada. Tem vezes que eu fico cansada, tem vezes que não, né? Isso vai muito do dia e tal, mas vocês podem saber que quando o bicho está pegando, eu tomo café. Agora eu vou fazer um pão na chapa, só que usando requeijão. Eu uso o meu Tostex pra isso. Não sei se o café tá bom, não gosto de café forte, gente. De café amargo, sabe? Muito amargo. Sempre coloco açúcar. Aí ele já tá aqui. Aí eu vou deixar ele tostando aqui. Eu vou experimentar. Ai, é muito forte. E aí, qual que é o meu planejamento? Beleza, não consegui suprir as expectativas que eu tinha para os estudos. Beleza, sem pressa nenhuma. Eu tenho aula no noturno. Eu acho que muita gente vai acabar se identificando porque é um horário meio ruim para você estudar, né? Para você ter aula. Eu não sou uma pessoa noturna. E aí, eu vou tomar café agora, são tipo 4 da tarde. E vou ter a aula normal, e aí quando eu chegar em casa... Eita, grudou. Quando eu chegar em casa, eu ainda vou estar sob efeitos do café, porque eu sou muito fraca pra cafeína. Eu vou começar a executar o meu cronograma. Eu acho que isso... Eu já fiz isso outras vezes e funcionou. Eu acho que isso me motiva um pouco mais, sabe? Mas aí eu não vou ficar virando a noite, tendo uma noite de sono bosta, sabe? Eu acho que você tem que prezar também pela sua noite de sono, e eu devo dormir, tipo, 1h da manhã, sem atingir meu limite, sendo que eu chego em casa às 11 horas da noite. Assim, eu poderia começar amanhã? Poderia, mas eu entendo os limites da minha ansiedade. Se não funcionar com você, acho que vale você exercitar mais esse impulso de querer resolver tudo hoje e deixar pra amanhã, sabe? Mas isso eu ainda tô desenvolvendo. Normalmente tipo assim, se eu não tivesse evoluído em nada, eu estaria estudando agora e não ia render em nada e ia me sentir mal. Se eu fosse menos ansiosa e estudasse amanhã, acho que funcionaria melhor. Mas eu ainda me sinto mal em só começar amanhã. Então eu acho que eu tô meio nessa transição, sabe? Acho que pra mim tá funcionando agora, no momento. Eu sofrer, reconhecer que eu preciso controlar minha ansiedade, mas no final do dia meio que começar a executar e me sentir bem. Ainda que eu execute pouco. É uma solução pra mim no momento, pode mudar, mas pode ser uma solução pra você, pode ser uma ideia boa. Assim, é sobre isso, é você reconhecer a dor que você tá passando, os problemas que você tá passando, como isso reflete nos seus estudos, e não estudar nesse meio tempo que você tá processando as coisas, e se alimentar bem, que é o que eu tô fazendo, pra depois ter energia pra começar a executar um pouquinho ainda no mesmo dia que você tá processando aquilo. Eu acho que isso, querendo ou não, tava tomando meu café. Eu acho que isso, querendo ou não, é uma forma de cuidado também. Acho que você respeitar os seus limites e tal é importante, né? Não ficar preguiçosa, né? Dar essa desculpa sempre. Mas eu acho que é importante. E eu acho que você se alimentar bem, você fazer outras coisas para além de se forçar a estudar no momento que você não tá bem, acho que você acaba olhando para as coisas ao seu redor, olhando para sua vida, esquecendo um pouco e ficando um pouco menos estressada. E talvez seja aí que eu talvez me sinta disposta novamente a enfrentar as dificuldades da vida, né? Aí a gente aprofunda mais falando sobre a importância de você desacelerar e esse hábito horrível que as pessoas têm, principalmente no início da vida adulta ou até mesmo na meia-idade, de não desacelerar e viver nesse automático.
gente, então ficou assim o meu cronograma. Não dá pra ler direito, mas eu tô utilizando os dias pra estudar as duas matérias. Parece que colocando no papel as coisas ficam mais claras, então eu acho que vai dar bom. E eu fui alternando entre estudar os conteúdos que eu tenho mais dificuldade, conteúdos de média dificuldade, de fácil dificuldade, de fácil compreensão, alternando com questões de concurso ou questões abertas que eu achar, além da consulta à doutrina, essas questões. Ó, gente, eu já sem mimimi, sem cucharra, sem pirraça, entendeu? Sem barulhinho, sem gracinha, sem mimimi, entendeu? Esquece. Terminei de fazer o meu primeiro bloco de Direito do Trabalho e olha como as coisas são feitas para acontecer, né? Eu ontem, na aula de Direito do Trabalho, a professora falou pra gente que não ia ter aula hoje no segundo horário, porque ela viajaria, então hoje estava bem corrido para mim, eu sabia que eu não ia conseguir fazer tudo do que eu planejei no cronograma e apareceu essa janela. Eu vou sair mais cedo hoje da faculdade, sem me prejudicar em falta, essas coisas. Vou conseguir continuar estudando. Às vezes, antes de eu começar a estudar para prova e tal, eu fico mais ansiosa também, eu acho, pelo fato de eu não ter noção da dimensão da quantidade de conteúdo. Tipo assim, eu sei o que tem que estudar, mas eu não sei certinho os aprofundamentos que eu tenho que fazer. Então, eu vou trabalhar nisso hoje para eu ficar menos ansiosa com o processo civil. Acho que eu vou conseguir ter uma dimensão ainda hoje e vou começar a trabalhar sobre isso. E aí, qualquer coisa eu dedico mais tempo a processo civil, mas com certeza concluindo os blocos e fazendo as questões de direito do trabalho. Então é isso. Gente,
definitivamente tudo que eu coloco no papel me acalma. Eu fiz exatamente aquilo que eu falei pra vocês que eu ia fazer, de colocar toda a programação e todos os conteúdos que eu tenho que estudar e organizar os pensamentos e tudo mais sobre processo civil, e deu certo. Gente, desabafo. Cansadíssima. Hoje é sexta já, graças a Deus. Mas esse cronograma que eu tô seguindo, eu tomei café, eu não tô acostumada, e aí vai dando os efeitos contrários, né? Eu tô muito cansada hoje, chega sexta-feira, né? Tô com o pé doendo por causa do tênis. Tô cansada também porque eu tô seguindo o cronograma, tudo certinho, né? Isso é normal. Antes eu não tava seguindo, então eu tava desacostumada, né? E agora eu tô tendo que me acostumar. Então, acordei atrasada. Tô indo. Mas não tão atrasada assim pro trabalho. Então tá tranquilo. Eu vou chegar a tempo, mas tipo assim, eu acordei, era 7h20. Eu acordo 6h30, 7 horas. Mas é isso, gente. Não vou desistir de fazer meu cronograma. Até porque eu tô ficando mais calma quando eu me planejo, quando eu me organizo. Então, eu preciso concluir ele e ter a certeza de que eu tô preparada pra prova. Mas é isso, sexta-feira eu tô só o pó. Vou chegar em casa, estudar, né? Mas depois dormir e sei lá que horas que eu vou acordar amanhã. Oi, gente, eu tava aqui estudando, né? Tava no meu segundo bloco. Até mostrar aqui pra vocês. No meu segundo bloco de Direito do Trabalho. Tava aqui de boa e tal. Já até fechei o computador que eu tenho letivo agora. A Maia jogou uma pedrinha 3 vezes, gente. Essa deve ser a quarta ou a terceira, não lembro. Aqui dentro, tipo, porque a bolsa tava aberta. Aí, olha lá como é que ela fica. A pedra cai aqui dentro. Olha isso. Pedra de cimento. De pôr em vaso. Caiu aqui dentro. Aí ela fica desesperada. Porque ela joga na bolsa. E depois não consegue pegar. Gente, tô super cansada agora. Mas eu tenho que ir pra eletiva. E aí, eu vou levar o meu notebook. Porque como não tem matéria importante hoje na eletiva, eu vou continuar estudando o meu bloco 2 na eletiva. A hora que eu cheguei, eu tive que almoçar e tal, e aí não deu tempo de eu estudar tudo que eu tinha que estudar nesse bloco, que é um pouco maior, né? Ele tem 10 páginas, mas é um conteúdo mais denso, que precisa um pouco mais de atenção, então eu fui mais lenta. Eu tô na 5ª página, então falta o restante, né, a metade pra frente, pra eu acabar esse bloco. E aí eu já acabo esse bloco hoje. E ainda hoje eu começo o bloco 1 de 2 de processo civil. Ai, que lindo! Obrigada! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de acordar, hoje é domingo. Eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu achei desses dias, dessa rotina de estudos,
Óbvio que tá sendo cansativa nos últimos dias, né? Principalmente de sexta-feira pra cá, eu venho acordando muito cansada. Tá tudo certo. Óbvio que algumas coisas não saem iguais ao cronograma que eu estabeleci em termos de ordem sequencial, mas todos os conteúdos eu tô estudando e tudo mais. Hoje o último conteúdo que eu vou estudar é de direito do trabalho. Acabei os conteúdos de processo e assim, direito do trabalho incrivelmente está pedindo mais a minha atenção e memorização em algumas coisas do que direito processual civil. Até porque a professora de direito processual civil, ela não aprofundou tanto nos conceitos e ela não deu toda a matéria sobre tutela provisória, então é menos coisas. Incrivelmente agora eu estou mais preocupada com o direito do trabalho, que antes eu estava mais preocupada com o processo civil. Então, olha como é importante você estudar, né? Gente, hoje é segunda-feira, eu ainda tô um pouco cansada, mas eu já tô com o meu café aqui, com as minhas balinhas de café, e agora eu vou dar uma revisada na última aula de processo civil, só pra ter certeza que eu não tô esquecendo alguma coisa sobre tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Mas eu acho que não, eu acho que tudo que eu vi aqui nas videoaulas e li é o que ela trouxe na última aula. E aí eu já vou registrar alguns conteúdos que eu perdi de direito do trabalho, tentar memorizar e tudo mais. E aí revisar os 2 conteúdos ao final. Depois eu pretendo também, se der tempo, fazer algumas atividades, alguns exercícios, né, algumas questões de concurso para processo civil, que no caso vai ser para amanhã a prova. Quarta-feira eu tenho direito do trabalho, então eu pelo menos vou ter amanhã também para dar uma focada mais em direito do trabalho também. Gente, eu gostaria apenas de dizer, enquanto eu como meu abacate com açúcar, que eu estou muito feliz hoje com o meu resultado do simulado que eu fiz. E que eu tô viciada em abacate também. Sério, muito gostoso. E é isso, até agora tá indo tudo certo. Eu vou fazer umas questões agora, depois que eu comer, de direito do trabalho. E é isso, aí depois eu vou pra aula. E tô sentindo que tô entendendo de fato a matéria, as matérias. Bom dia, gente. Meu cafezinho de hoje. Hoje é terça-feira. Pãozinho com ovo frito e abacate. Estudar agora de manhã, porque eu só trabalho à tarde, então vou estar suave. Hoje eu tô estudando aqui na cozinha, porque essa hora da manhã fica muito ruim de estudar lá no meu escritóriozinho, porque tá batendo sol na minha mesa e não dá pra enxergar absolutamente nada do
o monitor do notebook. Então, eu vou ficar estudando aqui na bancadinha mesmo. Ela é pequenininha, mas dá pra ter profundidade suficiente pra eu estudar, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu vou colocar meu caderno aqui, tá? Meu estojo já tá aqui, o notebook, o café. E é isso. Vamos estudar. Daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar. Foi tudo bem. Nossa, eu acho que a Sarah do primeiro take desse vídeo tava completamente perdida, assim, basicamente. Mas, só que eu acho que assim, depois que passou essa prova, eu acho que a gente tem a falsa sensação de que as provas acabaram, quando na verdade não, é só o início. E hoje eu tenho outra prova. Só que hoje eu tô muito cansada, gente. Muito cansada. Eu acho que eu faço um esforço mental tão grande. Mas não um esforço mental de, ai, nossa, nossa, essa questão tá muito difícil. Não, a prova foi bem tranquila na realidade. Pra quem estudou o básico, né? Que foi o que eu fiz. Mas eu digo um esforço mental no sentido de tipo assim, de apreensão mesmo, sabe? Eu acho que eu faço esse esforço de uma maneira tão forte durante a prova que no outro dia eu fico o pó. E se eu tenho prova no outro dia e eu preciso revisar algum conteúdo, eu fico igual uma ameba. Então, eu tô me esforçando. Parece que não, mas eu estou me esforçando. Eu já levantei, tentei sentar ali e ficar. Não tô conseguindo. Aí voltei pra cá pra ver se às vezes ficava mais confortável pra eu estudar. Só que aí o computador está aqui agora. E eu tô, tipo, eu acabei deitando, eu tava sentada aqui com as costas apoiadas no travesseiro e na parede. Mas enfim, pelo menos eu estudei pra prova de trabalho. Eu tenho uma certa confiança em relação às coisas que eu estudei. Só que eu sinto que eu preciso revisar, mas eu tô muito cansada. Gente, obviamente que eu dormi. Estava muito cansada. Vi só uma aulinha sobre historicidade do direito do trabalho e tal, mas aí eu dormi, capotei. Dormi durante 1 hora, mas foi o suficiente, agora eu tô mais acordada. E aí eu fiz esse cafezinho pra mim, vou tomar agora.